Fala, Marcelão! Queria te deixar isso registrado publicamente, porque gratidão também é honra. Eu danço há 21 anos, tenho minha escola desde 2017 e tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu através da dança. Essa arte maravilhosa que transforma vidas e eu sou prova disso. A dança me deu muito mais do que álcool, performance. Ela me deu amigos, família, uma esposa incrível, um filho incrível. Ela literalmente construiu a minha vida. Tudo que eu tenho hoje veio através da dança. Só que por muitos anos eu vivi muito focado na performance, na dança e tudo mais, mas pouco preparado para cuidar da parte financeira. Sempre tô dinheiro, mas eu era muito desorganizado financeiramente. Eu não tinha essa educação, esse ensinamento sobre gestão, sobre cuidar do dinheiro. E chegou um momento em que eu estava cansado, desanimado com a dança. Antes do Além dos Passos, eu estava realmente decidido a desistir. Já estava procurando outro emprego, e não porque trabalhar em outra coisa seja ruim, mas porque no fundo eu queria viver só da dança. É isso que faz sentido pra mim. Eu lembro que fui pra São Paulo no ano passado, sem dinheiro. Passei passagem no cartão de crédito, parcelado. Fiquei na casa de um amigo. E quando apareceu a oportunidade da mentoria, eu também não tinha dinheiro. Precisei pegar emprestado com a minha sogra pra pagar a mentoria. E hoje eu agradeço a Deus por isso, porque aquela decisão mudou a minha vida. Quando eu comecei a mentoria, a nossa escola tinha cerca de 35 a 40 alunos. Depois chegamos em 65 ou 70. Hoje estamos caminhando para quase 100 alunos. Então esse vídeo é só para agradecer pela mentoria, pela direção, pela ajuda, pelo cuidado e por fazer a gente voltar a acreditar. Obrigado por mostrar que é possível viver da dança com propósito, organização e visão. Que Deus abençoe a sua vida, sua família e tudo que você tem construído através da dança. Obrigado por tudo, irmão. Tamo junto e gratidão a toda a galera que está aqui na mentoria. Espero que a gente possa ainda ter altos papos pessoalmente e a gente se vê em breve. Obrigado, gente. Tamo junto. Gratidão, Marcelão. Quem tem resultado recebe essa figurinha aí, ó. A gente tava no som. Ó, quem tem resultado recebe essa figurinha. Tá, mostra pra mim os números, vai. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio vem aí. Que orgulho de vocês, você não tem noção. De novo, vai lá. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Vocês vão receber minha figurinha, tá? Eu tenho que receber minha figurinha. Tem uma figurinha, vou mandar pra vocês, peraí. Olá, meu nome é Carlos Cruz, do Espaço Carlos Cruz, Ribeirão Preto. Vou ser bem sincero, antes da mentoria do Grangeiro, eu estava meio perdido, não sabia muito o que fazer, nem os caminhos, né, a percorrer para conseguir mais alunos. Aí eu conheci o trabalho de Marcelo Grangeiro, o grande Marcelo Grangeiro. Não foi só sobre a escola, foi mudar esse caminho, né? Foi um divisor de água, na verdade. E hoje eu me sinto mais seguro, inclusive para gravar esse vídeo eu tinha muita resistência sobre isso. Hoje eu consigo melhor, né? Justamente fazendo, né, o que aprendi durante esse processo da mentoria. Se você está em dúvida ainda, faça, você consegue, porque realmente faz a diferença. Obrigado, Marcelo. Boa tarde, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João Baldaia, né, aqui da cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo, do lado de Ribeirão Preto. Sou professor de dança, trabalho na escola Estúdio Érica Alves e também trabalho na minha cidade, Sertãozinho, no projeto da ABA, Dança de Salão. Já fiz 17 cruzeiros como personal dance e também dando aulas dentro desse cruzeiro pro Theo e pra Mônica. E hoje eu faço uma mentoria com Marcelo Grangeiro. Inclusive chegou o meu livro. Aqui, ó. Por que você tem que dançar? Descubra como a dança pode transformar a sua vida pessoal e profissional. Esse livro é maravilhoso e a mentoria do Marcelo Grangeiro é grandiosa. Antigamente eu tinha um medo, um pavor de câmera. Hoje, ó, a desenvoltura tá
saindo nítida. Então não se acanhe, entre em contato com Marcelo Grangeiro, excelente profissional, campeão, já mostrou pra gente o quão ele é esforçado, né? Que saiu de Ceilândia para o mundo. Então vambora e procura o Marcelo Grangeiro. Então, meu nome é Cássio de Souza, sou aqui de BH e a gente tem uma escola de dança de salão. Nós estamos com 30 anos, a escola tem 30 anos de existência, eu tenho 41 anos de carreira e comecei a fazer a mentoria com o Grangeiro agora há algum tempo e no momento eu pedi ele conversei com ele numa desistência de um evento que eu ia fazer. Eu falei, eu vou cancelar o evento porque realmente não vai dar para fazer o evento. A situação ficou muito difícil e cancelei o evento. Mas aí, junto com ele, junto com a estratégia que ele me passou, em 2 semanas a gente conseguiu fazer um evento. Eu consegui 60 pessoas, a meta era 80 pessoas, mas eu consegui 60 pessoas, deu R$4.800 e em 2 semanas. Isso deu para poder a gente resolver a situação que a gente estava com muita necessidade de resolver e viu que realmente dá para fazer. Mas para isso a gente precisa de pessoas que realmente têm o poder de mostrar o caminho, que tem um coração aí aberto para poder mostrar para o outro que existe uma luz no fim do túnel e isso foi muito bom. Então eu agradeço muito aí, Grangeiro, muito obrigado. Fico muito feliz e vamos que vamos. Estou com você e com certeza a gente precisa continuar nessa batalha e é isso, gente. R$4.800 em 2 semanas e até hoje eu estou assim, me sentindo muito feliz com essa conquista. A gente não tinha conseguido isso ainda. Obrigado mesmo, Grangeiro. Que Deus ilumine você. Oi, Marcelo, tudo bem? Bom dia! Então, Marcelo, você sabe, né? Eu sempre tive muito medo de cobrar das minhas alunas. Sempre achava assim, toda vez que eu fosse cobrar delas o valor da mensalidade, como se eu tivesse, me sentia como se eu estivesse extorquindo, como se estivesse dando um golpe, alguma coisa assim. Sempre para mim foi muito difícil, né? Até você trabalhar muito com a gente essa questão da percepção do nosso valor, daquilo que a gente entrega, o quanto a gente se dedica, o quanto a gente estuda, né, o quanto a gente se empenha e investe, né, no nosso trabalho. E aí eu comecei, né, mudei, né, antigamente eu fazia só os planos mensais, e um plano bem baratinho, e assim, a cada modalidade que alguém queria mais, eu cobrava um valor extremamente simbólico, e eu pedi inclusive para o agente do ChatGPT me ajudar para fazer essa transição, e eu comecei a fazer planos, né, planos anuais, semestrais, trimestrais, né, ainda com agonia um pouquinho, com aquele medinho, né, será que elas vão aceitar? E nossa, Marcelo, é muito incrível, impressionante, assim, a grande maioria delas estão aderindo. Teve uma aluna, né, que eu até tinha te falado que entrou em contato com a gente, e aí ela queria fazer balé, né, adulto, e a gente passou para ela, os valores são esses, né, o valor do plano, o plano anual de uma modalidade é R$1.500, né, e aí é pago no cartão de crédito, né, que equivale ao ano,
E, meu Deus, ela foi lá, quando eu menos vi, tava lá na minha conta, R$ 1.500. Eu falei, gente, da onde é? É de uma aluna que nem conhecia o nosso espaço, nem me conhecia, e foi lá, se inscreveu e pagou 1.500 e tá lá, fazendo feliz da vida. E ainda falou pra gente, quando ela entrou, que os nossos valores foi um dos valores mais em conta da região que ela encontrou. E pela qualidade, por tudo que a gente oferece. E depois disso, assim, as minhas alunas, elas estão preferindo hoje muito mais fazer plano semestral, plano trimestral, anual, do que pagar a mensalidade. Para elas compensa muito mais, porque tem desconto e elas já pagam e ficam meses assim mais tranquilas. É algo assim que eu fiquei impressionada de ver. A grande maioria delas aderiram a outros planos. É fantástico. Então, né, para quem tiver medo disso, não tenha medo, porque compensa muito. A gente tem uma maior previsibilidade, a gente consegue se organizar melhor, a adesão diminui porque elas se comprometem, né, nesse período. E fantástico, fantástico. Melhor coisa que aconteceu. Olá, eu sou a Adri. Eu sou alguém. E nós somos mentorados do Grangeiro. Mas uns mentorados um pouco diferente da maioria, porque quando a gente entrou, nós não éramos professores de dança, eu vou explicar isso melhor depois. Nós entramos como uma empresa, que é a Movil, né, que é a do nicho de dança, por isso a gente procurou a mentoria dele. E o que mais me impressionou na mentoria, além de toda a técnica, né, que ele foi passando, foi o incentivo que ele dava para a gente em relação a gente encontrar a nossa própria essência e conseguir passar isso para os alunos, para os clientes, enfim. E a mentoria dele ajudou muito nesse sentido. E aí vem a parte do professor. A gente não estava pensando, em hipótese nenhuma, em virar professor. Mas como ele foi explicando e a gente foi entendendo que, poxa, é possível, sabe? A gente tem muito tempo na dança e a gente descobriu que a gente pode encontrar um nicho que não tem no mercado e que tem muita gente procurando, se a gente olhar com cuidado, né, para o nosso público, para as coisas que a gente tem conhecimento e que a gente pode passar. E assim a gente formou o Driali, que é a nossa página. A gente, depois de 1 mês e meio, com a página no Instagram, a gente não tinha nenhum seguidor, nem tinha página. A gente criou a página. 1 mês depois a gente criou uma vivência, e mesmo sem ter tanta autoridade, mas tendo a técnica certa, o nicho certo, a gente conseguiu 20 pessoas na nossa primeira vivência. E foi isso, assim, é possível a gente conseguir encontrar o nosso caminho se a gente for bem direcionado. Sim. Acrescentando aqui, né, eu diria que um dos maiores insights da mentoria com o Grangeiro foi, com o Movil, a gente buscava atingir diversos públicos diferentes, né? Por exemplo, pessoas da dança A2, pessoas do K-pop, do hip hop, dança do ventre, porque é isso que o Movil né? E várias vezes o Grangeiro batia na tecla de que a gente não consegue atingir diversos públicos ao mesmo tempo. Só que era muito difícil adaptar isso para o Movil, porque ele foi construído para isso, né? Ele é uma plataforma para receber professores diversos dentro do mundo da dança e, por consequência, atingir públicos diversos. E a gente pensou em algumas vezes como a gente poderia nichar um pouco mais o Movil. Nunca dava muito certo. Até porque, como estratégia para crescer o Movil, né, para que ele fosse encontrado pelas pessoas, a gente buscava produzir conteúdos para o Movil, certo?
Só que nós conhecemos muito do universo da dança A2, mais específico do Zouk, que é onde a gente dança por paixão, né? E a gente consegue falar bastante coisa, né, sobre essas áreas, né? E era isso que a gente falava, né, e trazia para o Moviu, mas de repente os insights que a gente trazia para a dança A2 não eram interessantes para quem estava estudando para se profissionalizar no K-pop, por exemplo, né? E aí ficava uma comunicação esquisita do Moviu, né? Então, foi aí que a gente entendeu que nós temos um nicho, mas não como o Moviu, como potenciais professores de dança. Isso foi um processo assim, muito difícil pra gente, de verdade, porque a gente tem ainda, né, as nossas inseguranças, porque, enfim, por mais que a gente dance há, sei lá, 20 anos, a gente nunca se colocou no lugar de dar aula, né? Assim, pelo contrário, a gente tem dificuldades em aprender várias coisas. Quantos congressos a gente já não foi e a gente voltava, assim, completamente frustrado de algumas aulas por não ter conseguido, né? Pegar a técnica, né? Então, quando falava assim, você quer ser professor de dança? A gente dava risada, a gente falava, não, com certeza não. A gente não consegue, sabe? Mas quando a gente realmente explora um nicho, né, entende as dificuldades daquelas pessoas, a gente vê que, não, pera, eu realmente consigo ajudar essa pessoa, porque o que a gente buscava de aprender com a técnica é algo que, ok, né, quem tá aprendendo a dançar em algum momento chega, mas não é o que impede essa pessoa de começar a dançar. O que impede essa pessoa, muitas vezes, é falta de autoconfiança, vergonha, puxa vida, eu tenho uma trava para dançar A2. E é esse tipo de coisa que o Driari aborda, sabe? Para essas pessoas, você fazer um básico, fazer um giro simples, você dançar conectado, você ter um momento gostoso, sabe? Enquanto você dança. É isso que é importante, né? E isso a gente consegue proporcionar, né? Por acaso a gente é terapeuta também, né? Além de o nosso diploma, na verdade, né? A gente se colocou no Driari como terapeutas que dançam e não como professores de dança que vão ensinar a técnica, né? E aí é onde as coisas todas se conectam e a gente não tinha enxergado essa conexão, né? A direção que o Grangeiro deu na mentoria ajudou a gente a entender isso, mas que quando a pessoa ela quiser dar um passo além no seu aprendizado, né? Poxa, eu já me sinto à vontade, né, para ir num baile, né, de dança 2, que nem são as pessoas que a gente trabalha, agora eu quero aprender alguma coisa diferente, né? Eu quero treinar um passo novo, eu quero treinar uma técnica, um conceito. Aí é com o Moviu, não é com a gente, entendeu? No Moviu tem professores super qualificados, né, que a gente buscou também com muito carinho, né, com muita atenção, são cursos muito bons. E aí sim, a pessoa vai para o Moviu, né? O que a gente entendeu nessa mentoria é que o Moviu, ele não é eficiente sendo o primeiro passo para alguém que quer começar a dançar. Não que seja impossível, é possível, mas requer muita disciplina, muita força de vontade da pessoa, porque o Moviu é uma academia, né? Você treina online, você treina um pouco todos os dias, então requer muito dessa disciplina. E a pessoa não vai ter essa disciplina se ela não gerar esse encantamento pela dança. E o Driari nasceu para ser essa outra face do Moviu, né? Que vai encantar as pessoas pela dança e aí incentivar elas a treinarem. E muito mais do que isso, o Driari nasceu para ser um exemplo para outros professores, né, que talvez estejam iniciando ou que gostem da proposta de trabalhar dessa forma, né?
focando no encantamento das pessoas, trabalhando essas travas emocionais, trabalhando tudo isso que é muito difícil trabalhar no online e incentivar a pessoa a treinar online e faturar por isso. Então, a gente tem muito agora essa ideia de ensinar pelo exemplo, né? Como que a gente vai falar para um professor, né, fazer e faturar aquilo se a gente não tem um exemplo para mostrar. Então, a gente quer dar o exemplo. Essa foi a clareza que a gente conseguiu na mentoria, né? De o que é o encantamento pela dança, o que é o treinamento de dança, o que é um público nichado, o que é um público que pode ser escalável, como e onde sugerir para as pessoas se utilizarem de ferramentas tecnológicas, online. Então, esse é um resumo aqui da nossa trajetória e a gente é profundamente grato por esse direcionamento. Sim. E é isso. Muito obrigado, gente. Obrigada. Fala, galera. Aqui é a Patrícia Vec. Eu tô passando aqui para deixar um recadinho para você que não pôde acompanhar a live que o Grangeiro fez agora há pouco sobre o evento do Dança em Todo Canto, que não tem nada a ver com o que a gente fez em dezembro. Agora é uma ação completamente diferente, principalmente para você que está buscando dobrar o número de alunos na sua escola. Não deixa de assistir a aula que ele vai postar lá para quem não pôde acompanhar ao vivo, para a gente conseguir passar por esse mês aí, ó, e dar uma força para maio, junho, julho e assim sucessivamente. Não perde essa oportunidade, não. Essa ação de abril vai ser maravilhosa para sua escola. Olá, sou Mauro Oliveira, professor educador cultural em dança de salão. E eu tive a oportunidade de participar da mentoria com o Marcelo Grangeiro. E super recomendo. Né? Super profissional, atento aos detalhes. Ele tenta entender a sua necessidade, a dificuldade, enfim. Então, assim, é uma mentoria que abre a mente de uma forma que, às vezes, você não tem uma percepção tão clara, né? E que, às vezes, nunca é difícil. Você só precisa fazer essa virada da chave, mas acho que com a orientação de quem já está no mercado, com a direção de uma pessoa de um profissional, no caso do Marcelo Grangeiro, para poder direcionar e você começar a traçar os seus objetivos, as suas metas, aonde quer chegar, por quê, para quê. E é isso. Gratidão, Grangeiro, e vamos que vamos. Olá a todos, aqui é o Márcio de Souza. Vim aqui agradecer muito ao professor Marcelo Grangeiro pela imersão. Tive a honra de participar. Parabéns mesmo, parabéns a todos que participaram, foi incrível. É muito bom conectar com os profissionais aí e principalmente obrigado ao mestre por compartilhar todo o seu conhecimento no Além do Espaço. Recomendo a todos que participem no próximo, né? Vale muito a pena, é muito conhecimento. Foram 4 horas de imersão e é isso aí. Parabéns a todos que participaram e até o próximo. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Claudemir Aranha do Estúdio de Dança Spider Dance, aqui em Cotia. E hoje eu preciso começar dizendo uma coisa. Acabamos de sair de uma imersão, Além dos Passos, com o professor Marcelo Grangeiro. E eu achei que eu sabia o que era ser professor. Mas depois da imersão, Além dos Passos com o Marcelo Grangeiro, eu entendi que eu estava só na superfície. Foram 4 horas que mexeram comigo por dentro. Não foi sobre aprender mais figuras, não foi sobre técnica, foi sobre mentalidade, foi sobre postura, foi sobre responsabilidade. Teve um momento que eu fiquei em silêncio, só processando. Teve um momento que doeu, porque quando você quer crescer,
Você precisa encarar suas próprias falhas. Ser professor não é só dar aula, é liderar, é gerir, é tomar decisões estratégicas. É parar de culpar o externo e assumir o próprio controle dos seus resultados. E eu saí diferente dessa imersão. Eu saí mais consciente, mais estratégico, mais comprometido, e eu falo uma coisa com muita verdade. Se você, que é professor, dono de escola ou vive de dança, você precisa viver essa imersão. Não é opcional para quem quer crescer, é necessário. A próxima edição, Além dos Passos, não é só mais um evento, é um divisor de águas. Se você quer parar de sobreviver e começar a evoluir de verdade, esteja lá, porque ficar parado não é mais opção. Eu super recomendo. Marcelo, muitíssimo obrigado por essa tarde de domingo maravilhosa de conhecimento, de aprendizado. Muito obrigado. Olá, sou Luciano Graça, Arapongas, Paraná, e participei agora da imersão, né, Além do Espaço, com Marcelo Grangeiro. Já tinha participado ano passado presencialmente, agora, né, no digital, no virtual. Foi um prazer também, foi uma honra, porque é um mestre, é um acolhedor, é um grande conhecedor, né? Sim, com certeza não é só o grande, como é o maior conhecedor desse ramo de profissionalismo, de ensinar, de mentoria, entendeu? De tecnologia, né? E agradeço ao Marcelo pelos ensinamentos, pela paciência, pela persistência, né? Em pegar na mão e não largar a mão da gente, tá? Eu sou uma pessoa mesmo que estou como já falei, já fiz outras e estou melhorando a cada dia. E uma coisa bacana que eu vejo no Marcelo é isso, tá? Às vezes, né, cada um tem a sua facilidade. Eu falo por mim, às vezes a gente não consegue pegar de primeira os atalhos, as dicas, entendeu? Pela vida, pelo trabalho, pela dispersão, às vezes, sei lá, falta de foco, mas independente. E mesmo assim, né, ele faz de novo e ensina novamente, não larga da mão, e isso para mim é muito importante. Tanto que agora, né, depois de algum tempo, que eu tenho certeza que eu estou melhorando, estou crescendo nas minhas turmas, melhorando a administração da minha academia, entendeu? Não só como professor, mas como bom empreendedor e como um cara que tem uma noção legal nas estratégias e técnicas de marketing. Então, obrigado, Grangeiro, tá? E é isso, estou sentindo que esse ano vai ser meu ano, né? Com certeza, graças a essa persistência nossa juntos aí, tá? Um abraço e vamos lá, vamos fazer que vocês vão ver o resultado acontecer, sim. Às vezes rápido, às vezes demora um pouco mais, como eu, por exemplo, mas tá acontecendo e vai acontecer. Valeu, gente. Essa imersão de hoje foi uma lição de vida. Eu estou com 66 anos e tenho 50 anos de profissão. Eu jamais poderia pensar que ia chegar uma época que, se você se dedicar ao teu trabalho, ia ser muito bem reconhecido. Agora depende muito de você. Eu vou fazer tudo para fazer uso de tudo aquilo que eu aprendi hoje e botar em prática. Ser aluno é difícil, mas eu vou conseguir. E não vou parar por aí. Isso tudo que foi dito hoje é muito valioso. É um baú de ouro. Parabéns, Marcelo. Obrigado. Deus te abençoe. Olá, sou Terezinha Ferreira, organizadora da nossa tarde dançante, e hoje, nesse instante, acabamos de sair de uma aula espetacular do professor Marcelo Grangeiro. Essa aula foi divina. Obrigada, Marcelo, por essa aula. Obrigada, já antecipando tudo que vem pela frente, sua mentoria e tudo mais. Todos os seus projetos são muito gratificantes. Obrigada, agradeço. A de hoje foi espetacular porque é simples falar, né? Eu fiz coisas que eu nunca tinha feito, eu aprendi coisas que eu ainda não sabia, conversei com pessoas que eu não conhecia, quer dizer, foi trocado ideias lá, recebi ideias de pessoas que eu não conhecia antes. E foi maravilhoso. Sem palavras mais para dizer o quanto eu gostei. E me superou a expectativa, Marcelo, porque, sei lá,
porque você é você, né? Marcelo Grangeiro só tem um. Tem um filho, que é parecido, é perto. Mas você é o Marcelo Grangeiro. É isso aí, quem chegou primeiro, né? Marcelo Filho veio depois. Então é isso, Marcelo. Obrigada por tudo. Valeu. E estou aguardando a próxima mentoria, as próximas lições, a próxima agenda para cumprir junto com você. Muito obrigada, grande abraço. Valeu, valeu, valeu. Beijo, beijo. Recomendo, hein? Quem não fez mentoria com Marcelo Grangeiro tá perdendo. Quem ainda não fez, não assistiu as aulas do Marcelo, tá perdendo. Quem não viajou com Marcelo Grangeiro, tá perdendo. Então, assim, sigam Marcelo Grangeiro. Depois vão sentir a diferença na sua vida, o antes e o depois. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Fala pessoal, aqui é Giovanni Antunes, professor de dança, dançarino, coreógrafo e também fundador de um dos movimentos mais interessantes aqui do norte do Rio Grande do Sul, chamado Los 80 Flashback. Estive fazendo uma reunião com o Marcelo Grangeiro, um cara excepcional, uma conversa super madura, saudável. No começo, confesso que eu acho que até deixei ele confuso, né, de tanta informação que eu passei para ele, mas no final ele me fez entender que ainda a gente precisa aprender e evoluir muito, tá? Então eu super recomendo esse cara aí, tá vindo para ajudar muitos profissionais assim como eu na dança, né, que estão interessados em fazer algo a mais, né? Então, muito top você, Marcelo, obrigado aí pela sua ótima paciência, né, entender o nosso caso aqui e depois em querer também estar contribuindo, tá bom? Então fica um grande abraço a você, Marcelo, estaremos juntos sim, fazendo muita parceria ainda e quero contar muito com o seu conhecimento aí, o seu histórico para fortalecer a Los 80 aqui do Rio Grande do Sul. Valeu! Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Marlete Nascimento de Franca, São Paulo, professora, profissional, empreendedora da minha escola que se chama Escola Marlete Nascimento. Eu trabalho com dança de salão, aula mix, que é um método que eu criei para os 40 mais, com crianças especiais também. Então, eu decidi buscar a mentoria porque eu sei que para levar a minha escola para o próximo nível, né, para o próximo passo, eu preciso estar ao lado dos melhores, né, gente? Então, eu quero profissionalizar ainda mais o meu negócio e a minha marca. E eu tô aqui, Marcelo, para falar que foi incrível, aguardando ansiosa. Olha aqui a minha camiseta Dança em Todo Canto. Eu tô firme aí com você e eu espero muito que eu consiga atingir esse objetivo e eu conto com você. Feliz demais, amigo. Um beijo grande. Fique com Deus. Olá, pessoal. Preciso vir aqui dividir uma coisa que aconteceu comigo hoje. Acabei de ter uma mentoria gratuita com nada mais, nada menos que o grande dançarino, coreógrafo Marcelo Grangeiro. Uma mentoria gratuita, porém riquíssima. E sabe o que eu percebi nisso tudo? Que o mercado de dança não está saturado. Ele tem muitos profissionais que não conseguem comunicar ao público aquilo que eles estão vendendo. E em pouco tempo ele conseguiu me mostrar exatamente onde eu estou no mercado de trabalho, o que eu preciso fazer. E se você é profissional da dança, é um profissional liberal ou em outra área e sente que tu tá estagnado, eu te recomendo fazer a consultoria com o Marcelo Grangeiro. A linguagem dele é muito clara, a forma como ele consegue nos ler é muito objetiva. Coisas que eu não conseguia enxergar em mim e que ele conseguiu em pouco tempo de conversa. Por isso que eu digo mentoria gratuita, porém conteúdo riquíssimo. Gratidão, gratidão. E eu só tenho que indicar Marcelo Grangeiro. Olá, eu sou o Ale
Eu estou aqui representando a MoveU e eu acabei de sair da mentoria com o professor Marcelo Grangeiro. Foi uma mentoria incrível, eu digo com toda a sinceridade, de todo o meu coração. E o principal diferencial é que o Marcelo não dá um monte de pitaco, né? Ele entende o problema com profundidade e ele tem uma atitude ativa, no sentido de que ele não vai falar assim, pô, você está fazendo tal coisa, né? Resolve isso, né? E boa sorte. Ele usa os meios que ele tem, ele vai atrás do que ele consegue ir para ajudar você e ele absorve os problemas para ele, para que ele resolva, inclusive, a longo prazo com você. Então, eu senti que eu saí aqui dessa mentoria com um parceiro, mais do que com um mentor. O que pra gente faz toda a diferença e é diferente de muitas mentorias que a gente teve. Então, eu super recomendo. Se você tem um negócio, principalmente um negócio voltado para dança, é uma obrigação você fazer a mentoria com o professor Marcelo Grangeiro. Oi, sou Silvia Reis, moro na cidade de Jales, interior de São Paulo. Sou professora de educação física, atuo em escola estadual e também trabalho com dança e vôlei adaptado com mulheres de 50 a mais. E hoje eu vim contar a importância de nós, professores de educação física e dança, ter um mentor para organizar nossa rotina, para equilibrar as nossas angústias, ansiedade com o trabalho, com vida social, com seus empreendimentos. E hoje eu tive o prazer de ter uma mentoria com o professor de excelência em dança, o professor Marcelo Grangeiro. Todos já ouviram falar, campeão da Dança Famosos, com a Viviane Araújo. Há 3 anos ele trabalha como diretor técnico do quadro da Dança dos Famosos. E hoje vem ajudar profissionais na dança a equilibrar nossa rotina, a desenhar e acompanhar, quase pegando a nossa mão, para a gente progredir com o nosso negócio em dança, na escola e tudo mais. Hoje eu tive essa experiência e eu, assim, amei. Foi muito importante, porque tenho 2 frentes diferentes. Trabalho com os adolescentes em escola estadual e trabalho com mulheres 50 a mais, é outro contexto. Mas sendo organizado, tendo alguém para destrinchar todas as suas dúvidas, seus propósitos, isso me equilibrou muito. Eu saí muito satisfeita e eu recomendo a qualquer profissional de educação física, de dança ou até mesmo de outras frentes que tenha um mentor, que procure um mentor, Marcelo Grangeiro, que ele vai destravar todo o seu progresso. Muito obrigado, professor Grangeiro, e recomendo muito, procure esse profissional. Então, família, estamos passando para compartilhar com vocês um pouquinho do nosso aprendizado de uma mentoria que a gente está fazendo com o Marcelo Grangeiro. Ele está com a gente, enganjado, para a gente passando conhecimento, para a gente melhorar cada vez mais o nosso projeto do Clube da Ginga. Não é verdade, Brenda? Isso daí que vocês estão acompanhando no nosso Instagram, todo mundo elogia, fala, nossa, que legal, vocês estão fazendo várias coisas diferentes. Tudo isso, gente, é graças à mentoria que a gente está fazendo com o Marcelo Grangeiro. A partir desse momento que teve um despertar e a gente está mudando muita coisa e criou, inclusive, o Clube da Ginga após a mentoria dele. Se você ainda não fez uma mentoria, não tem um profissional te acompanhando para desenvolver o teu trabalho, você que trabalha com dança ou em outras áreas também, você tem vontade de ter um mentor, alguém para estar contigo, segurar na tua mão e te ajudar na escalabilidade do teu produto, do teu projeto, entre em contato com a gente ou entre em contato direto lá no Instagram do Marcelo Grangeiro, que ele vai estar pegando na tua mão e te ajudando a fazer o teu projeto alcançar novos patamares. É isso aí, galera. Tchau. Gente, eu preciso compartilhar algo com vocês. Acabei de sair de uma mentoria com Marcelo Grangeiro. E hoje ele me ouviu com muita atenção e me ajudou a colocar meus pensamentos em ordem, organizar minhas ideias e principalmente transformar tudo aquilo que eu penso muito no artístico em algo claro, estruturado e comunicável. A gente organizou tudo juntos, eu e ele. O método, a visão, o projeto e também o direcionamento de como eu vou construir daqui para frente. Não é só sobre
dar um nome do método. É sobre dar forma de um projeto que represente de verdade tudo aquilo que eu acredito na dança, no processo artístico e no desenvolvimento das pessoas. Para mim foi muito importante ter alguém que conseguisse pegar esse universo sensível e criativo e me ajudar a transformar isso numa estrutura clara para eu conseguir comunicar melhor com o público que eu quero alcançar. Sair dessa mentoria muito mais segura, com um caminho bem claro e definido do que eu vou construir daqui para frente. Estou muito feliz com a mentoria. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou Isa Oliveira, sou de Salvador, sou professora de danças étnicas e acabei de participar de uma consultoria com Marcelo Grangeiro da Dança dos Famosos e da Dança em Todo Canto sobre diagnóstico estratégico e plano de direcionamento na dança. Foi uma hora que eu passei muito proveitosa, onde a gente abordou sobre o tema de modelo de negócios, como organizar o posicionamento, a nossa autoridade na dança, uma forma que a gente tem de a gente poder se posicionar nossa marca, o nosso nome e ser bem remunerada, coisa que às vezes a gente tem dificuldade. Então eu super indico que vocês façam, é muito proveitoso, o Marcelo é muito competente e o modelo de negócio que ele nos apresentou, que ele me apresentou, é muito rico. Então assim, super indico a vocês, podem fazer. Conheci Marcelo Grangeiro em meados dos anos 2000, onde ainda ele não era da área da educação física. Ele foi aluno do Congresso Internacional da FIEPS em Foz do Iguaçu, assim como eu. Depois ele retornou como professor de dança lá no mesmo congresso. E os anos passaram e eu me tornei aluna de vários cursos dele, onde sempre ele trouxe muitas novidades na área da dança. Depois ele ficou famoso aí com a Dança dos Famosos, mas sempre muito humilde. Agora, muitos anos depois, eu resolvi fazer a mentoria de aceleração. Essa mentoria foi uma virada de chave. Primeiro, é feita uma análise da nossa vida profissional. O professor faz um diagnóstico e pega na nossa mão. Como eu trabalho com dança na escola especial e também na terceira idade, eu resolvi também implantar o método 50+. E para isso, eu precisei me reorganizar. Eu já estou pensando na transição de carreira para quando eu me aposentar. Então, nós temos encontros semanais nessa mentoria e na turma tem alunos do Brasil inteiro. Temos tarefas a cumprir durante a semana e essas tarefas nos ajudam a pensar e também agir. Então, eu super indico a mentoria desse maravilhoso dançarino profissional, pai, esposo, e que se tornou aí não só o meu mentor, mas também o meu amigo, pois além dele ajudar na parte profissional, ele impulsiona os nossos sonhos na vida pessoal. Abraço da Prof. Regiane, do Rio Grande do Sul. Fala pessoal, a gente aqui é do Move, a melhor forma de você aprender a dançar online, e a gente está fazendo a mentoria com o professor Marcelo Grangeiro. Está sendo um divisor de águas para a gente, está fazendo com que a gente consiga enxergar muito além dos horizontes que a gente previa, está fazendo com que a gente faça os testes reais de mercado, trabalhe com dados reais, e isso está fazendo toda a diferença do nosso negócio. Se você é profissional da dança, a gente recomenda 100% a mentoria com o professor Marcelo Grangeiro. Ele tem encorajado muito a gente também. Ele mostra o caminho, mas ele não carrega no colo, né? Então você tem que ter a sua força de vontade, mas ele ajuda nisso também. Então tem ajudado bastante a gente na nossa caminhada. E agora fecha o Instagram e abre o Olá, meu nome é Sheila Vera, estou passando aqui para falar sobre a mentoria do Marcelo Grangeiro, esse grande amigo, irmão e meu mentor agora. Eu entrei na mentoria do Marcelo tem um tempinho e nós, como profissionais da área da dança, muitas vezes falamos que
A pessoa precisa de uma direção na dança, desse aprendizado, desse novo olhar, né? E que facilita muito para o aluno. E nós, como profissionais, também precisamos na área empresarial, da sala de aula, né? E para mim está sendo de extrema importância, porque ele está apontando o que eu posso melhorar, onde posso crescer e o que eu preciso deixar de fazer. Marcelo, eu te agradeço de coração por tudo que você tem feito, não só por mim, como para todos da dança. Muito obrigada. Indico a mentoria do Marcelo Grangeiro. Nossa, eu quis dizer da mentoria do Marcelo, meu Deus do céu. A cada mentoria ele se supera. É assim, fantástico, transformador. Hoje, então, sem palavras para agradecer. Hoje foi o dia do Hot Set, então nós tivemos a oportunidade de passar para ele as nossas dificuldades, aquilo que nos trava dentro do nosso negócio. E o Marcelo deu feedbacks assim incríveis para a gente e transformador. Não é só uma mentoria onde se passa passos do que a gente tem que fazer. É uma ferramenta de transformação, inclusive interna para a gente, onde a partir daí a gente consegue transformar também o nosso negócio. Então, assim, quem é profissional, principalmente profissional da dança, precisa fazer uma mentoria dessa, porque assim é transformador. Marcelo, muito obrigada por essa oportunidade e vamos partir para ação e crescer na dança, né? Que esse é o nosso objetivo. Eu achei fantástica a mentoria de hoje. Aliás, queria agradecer pela sua disponibilidade de estar passando todo o seu conhecimento pra gente, né? Tô tentando digerir e aproveitar ao máximo que eu posso. E que assim que acabou a nossa reunião de hoje, me deu um startzinho. Depois, num momento que for propício, gostaria de falar, para ver se você consegue me ajudar a direcionar sobre o que a gente faz de talvez de mais diferente que as pessoas, pelo menos por perto, não façam a mesma coisa, né? Pra gente tentar achar um lugar aí de trabalho mais focado. Mas a live foi ótima, de muito conhecimento pra gente pensar nas nossas habilidades. Obrigada mais uma vez, viu? Gratidão. Grangeiro, que experiência maravilhosa que foi o Conexões em Alto Mar. E a Resenha do Ritmo está aqui para te agradecer e contar um pouquinho de como foi para cada um de nós essa experiência. Buenas, Grangeiro! Essa experiência do Conexões foi incrível, foi transformador. Tô só pela próxima agora. Olá pessoal, tudo bom? Tô passando aqui para deixar uma informação muito grande e um agradecimento grande do nosso cruzeiro que a gente realizou nas Conexões em Alto Mar, sobre o comando lá do nosso amigo Marcelo Grangeiro. Então só posso agradecer pela experiência incrível e que ano que vem com certeza vão ter mais, com certeza. O nosso time lá aproveitando bastante esses momentos. Obrigado e vamos para outros. Olá, eu sou a Rosana Cabral, professora de danças de salão, aqui em São José dos Campos há mais de 23 anos e faço parte do grupo da mentoria do Marcelo Grangeiro, que é o grupo de aceleração, que aliás esse nome é isso mesmo, é para acelerar o seu processo. Eu só tenho a agradecer ao Marcelo por todo o conhecimento, todo o aprendizado que eu tive com ele. Meus ganhos, meus faturamentos melhoraram muito, minha gestão como empresária é graças a você, Marcelo. Eu agradeço de coração, pois sem você eu não estaria tendo tantos frutos como eu estou tendo. Te agradeço mesmo e eu acho que todo professor de dança de salão deveria fazer esse curso. Oi, gente! Plano de aceleração. Essa palavra foi muito bem posta pelo Grangeiro e eu não poderia deixar de vir aqui falar para vocês, tá? Que realmente acelera o processo de aprendizado, de empreendedorismo,
de ganho de alunos, né, que faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa vida. E eu só tenho a agradecer, Marcelo Grangeiro, eu tenho que agradecer muito a você, cara, por compartilhar com a gente, pela essa generosidade de compartilhar o conhecimento com a gente, de instruir a gente, ok? Essa mentoria para mim foi tudo de bom, foi a melhor coisa que aconteceu nesse ano. Eu consegui validar realmente, né, os conceitos e tudo que foi feito. Inclusive estava eu lá no Além dos Passos, começo do ano. O Marcelo mostrou um pouquinho da minha trajetória lá, porque eu consegui montar uma turma enorme, com uma galera grande, e tô mantendo essa turma, já repassei de novo esse processo. E então assim, gente, eu só tenho a agradecer Deus, Grangeiro com sua equipe e a gente. Falar pra você, esses 3 pontos aí deixa a gente infalível, entendeu? Porque a gente também tem que fazer essa parte. Então, gente, não esqueça, vai lá, Grangeiro, qualquer dúvida, fala com ele, fala com a equipe dele, porque eu tenho certeza absoluta que ele pode te ajudar, pode esclarecer, pode melhorar tudo que você tem, tudo que você faz aí, tá ok? Vamos ser mais na dança, vamos ser mais unidos, vamos ganhar mais, vamos viver bem da dança, certo? E viver bem com a dança, a gente faz o bem, traz o bem pra gente. Eu acho que é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa mais no nosso mundo, tá? Um abraço pra todos, valeu! Oi pessoal, eu sou Daiane Santos, professora de dança aqui em São Luís do Maranhão, e vim compartilhar um pouquinho com você do que tem sido essa minha jornada no plano de aceleração, a mentoria do Marcelo Grangeiro. Tem sido um lugar mais do que direcionamento. Nós recebemos sim apontamentos e direcionamentos, mas ali em comunidade, mais do que isso, a gente tem a oportunidade de refletir, de trocar ideias, de avaliar, de repensar esses caminhos e, mais importante do que tudo, de permanecer caminhando. Acho que a consistência, a continuidade é o mais difícil de se fazer numa jornada que é tão árdua quanto essa da nossa carreira profissional, do estabelecimento de planos e metas que não chegam assim tão rápido, são uma semeadura, né? Precisa haver paciência. E nesse período de espera, ter pessoas que caminham com você na mesma direção é fundamental. De lá para cá, eu já consegui viralizar o meu primeiro vídeo, consegui comunicar melhor a minha marca e ando muito. Olá, professores completões, professoras completonas. Estou aqui para dizer sobre nossa aula de segunda-feira, às 8 horas da manhã, o quanto tem sido enriquecedora. A gente está sempre aprendendo e evoluindo a cada semana. Então, você que ainda não está conseguindo se esforçar a tal ponto de estar presente, se eu fosse você, fazia esse esforço ao dobro, porque é muito importante você estar presente. Para a gente ensinar, a gente precisa estar aprendendo e evoluindo todos os dias. E essa é uma oportunidade de ouro que o nosso mestre Grangeiro está nos dando. Então aproveitem essa oportunidade. Aproveitem de verdade, porque está valendo muito a pena e eu tenho certeza que vai valer muito a pena para você também. Então eu te vejo na próxima segunda. Passando aqui para agradecer pela oportunidade dessa aula incrível que a gente teve hoje no método do professor completão. Ainda bem que eu desmarquei os compromissos que eu tinha e consegui estar presente nessa aula, que foi muito enriquecedora. Os professores que não puderam estar, uma grande pena, porque foi uma aula incrível, foi uma aula muito enriquecedora para nós professores, para a nossa prática enquanto instrutores, enquanto pessoas, enquanto faróis, guias para esses alunos. E tudo que foi falado, cada pedacinho da aula foi extremamente enriquecedor para a nossa prática, e tenho certeza que a gente só vai ter a melhorar e a agregar muito mais para os nossos alunos. Só gratidão.